Olá, pessoal. Eu sou o professor Lisânio. Estamos começando mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. A apresentação professor Lisânio e Juan Pablo. A partir de agora vamos levar o melhor do futebol profissional, do futebol amador. Vamos falar do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro que está em 2 competições e a gente vai atualizar. Vamos falar quando é que vai ser o jogo do Cruzeiro e vamos falar muito também de futebol europeu. O futebol europeu que tem nesse meio de semana Champions League, quarta rodada da Champions League. Já vai começar o mata-mata da Champions League. Sim, a gente vai falar do futebol brasileiro. O destaque é a Série A que falta apenas 3 rodadas e o Botafogo, mais uma vez, mais um tropeço, e agora o Flamengo e o Palmeiras estão com a mesma pontuação, Campeonato Brasileiro pegando fogo, e a gente vai atualizar toda a competição, o que falta, e vamos falar de Série B. Tivemos a última rodada e o incrível aconteceu, né? Aconteceu, o time que estava no G4 na última rodada acabou desperdiçando a chance de voltar para a primeira divisão. Vamos passar a última rodada da Série B. Os programas acontecem às segundas e sextas-feiras. Hoje parece que a internet não vai deixar de fazer o bate-bola. Começou realmente muito complicado. Mandar no início do programa, boa noite para a comadre Conceição, aqui no Barro Preto, curtindo o bate-bola. Um abraço para todos de casa, para o compadre Valdemir, torcedor do Fluminense. Aliás, temos novidades sobre o Fluminense. O Fluminense, Juan, já decretou que as últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro vai jogar com o time reserva dos reservas, e isso, com certeza, quem não gostou e não tem, o Fluminense tem que estar preocupado com o Mundial. O Fluminense não está aí. Vou dar um abraço para meu amigo Zé Neto Jaco, comentarista da Resenha Esportiva. Um abraço para ele. Então o Fluminense já decretou, coloca time reserva nas últimas 2 rodadas. A penúltima rodada vai jogar com a equipe do Palmeiras e na última rodada joga com o Grêmio. Não quer nem saber quem está na disputa. O Fluminense está preocupado com o Mundial de Clubes, que acontece a estreia do Fluminense dia 18, e o Fluminense já decretou, né? Joga nesse meio de semana com o time titular e depois joga com o time reserva, o reserva dos reservas, principalmente no jogo contra o Palmeiras. Então, já a gente fala de Série A, trazer o boa noite, destaque do Juan Pablo. Boa noite, Juan. Boa noite, e meu destaque vai para a 5ª rodada da Champions League, a 5ª rodada que tem muitos times ainda brigando pela classificação e outros também pela Europa League. Pois é, o meu amigo Zé Neto, a internet está ruim, está complicado para a gente fazer o programa, porque a internet não deixa. E assim, hoje o Facebook também está complicando o nosso trabalho, não está deixando a gente fazer na horizontal. Então, para ver a gente na horizontal, você tem que dar uma ajeitada aí no seu celular, não deixar ele com rotação. A gente aqui está tudo ok, mas infelizmente o Facebook não deixa a gente fazer do jeito que a gente gostaria de fazer. Está acontecendo não só com a gente aqui, mas com outros programas também. E realmente fica mais difícil, fica mais complicado. Tá certo, Juanzinho? Então, o nosso programa ele é muita informação e pouca enrolação. A gente vai falar logo do futebol amador. Antes de mandar um abraço para o Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, no Parque Mário Conceição. O pessoal que está na escola, não vai curtir o bate-bola, vão para a escola. Mas o Dedé acompanha o programa no YouTube, né? No YouTube, mas a gente agradece demais quem acompanha aqui no Facebook e também os nossos amigos lá do YouTube. Mandar um abraço para o meu amigo Ademir Pelarim. O homem, rapaz, está com muito medo, porque o Malvadão chegou, mesma pontuação, a diferença é no saldo de gol. Um abraço mais uma vez, Ademir Pelarim. Ontem o time dele esteve aqui no Ceará jogando, empatou e saiu líder, né? Saiu líder, o Flamengo vai até líder ali por alguns minutos, mas
o Palmeiras acabou conseguindo, né? E depende apenas das suas forças para ser campeão brasileiro, voltar a ser campeão, né? Como eu estava falando, o Dedé acompanha nosso programa lá no Facebook, o Dedé, aliás, lá no YouTube, ele que é presidente do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto. Mandar um abraço também para a tia Sandra, para o tio Manel também curtindo o bate-bola. Quem quiser deixar a sua mensagem, se a internet deixar, a gente vai pro compadre Adílio. Um abraço pro compadre Adílio em Fortaleza, curtindo o bate-bola. O compadre Adílio que está esperançoso aí com essa fase do Flamengo no final do campeonato, né? Ninguém acreditava, pouca gente acreditava, principalmente pela bagunça que vinha, mas o Flamengo engatou algumas rodadas aí e hoje tem a mesma pontuação do Palmeiras. Juanzinho, falando de futebol amador, o Cruzeiro Juan, o Cruzeirão do Barro Preto joga dia 10 lá pela semifinal, lá no Melado. O jogo já não tem o adversário ainda, lembrando que lá no Melado teve 2 semifinalistas nesse final de semana, saíram mais 2 e falta apenas um confronto para a gente conhecer os times que irão para a semifinal. O Cruzeirão está classificado, tanto o Cruzeiro como o Fortaleza de Barreiras, os dois clubes estão esperando os seus adversários, mas já sabe que a data é dia 12 de dezembro, ou seja, passa esse final de semana, Juan, no próximo, o Cruzeirão que pode se ganhar, se garantir na grande final. O Cruzeiro que está muito reforçado lá. Aguarda adversário também, aguarda não, Juan, saiu adversário. Lá na Santa Rita, 7 times, né, estão classificados e então, Juan, lá na Santa Rita, 7 times de melhor campanha passou direto para as semifinais e a gente 3 confrontos no dia 2, também conhecido como próximo sábado, o Real Madrid da Espera de Fogo enfrenta a Portuguesa da Águas Belas, isso na categoria principal. Nos aspirantes, São Paulo da Baixa Fria, joga contra o Náutico de Salgadinho. Dia 3, Juan, dia 3, acontece o jogão de bola entre o São José de Santa Rita e o Real Madrid do Peregal, do amigo Lourão. E isso na principal. E os aspirantes, Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, contra o São Paulo do Murici. E na principal, Juan, vai ter também o Clube Esportivo do Titular contra o G9. Então, na Santa Rita, já sai. A gente vai conhecer também os 4 semifinalistas. Então, o jogo do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, acontece no dia 9. Cruzeiro do Barro Preto e São Paulo do Murici, num jogão de bola, com certeza. Interessante que o Cruzeiro vai jogar 2 dias seguidos, né? Dia 9 na Santa Rita e dia 10 no Melado. Então, um final de semana aí com 2 jogos, com certeza. A galera do Barro Preto no sábado vai acompanhar o time até a Santa Rita e domingo vai até o Melado nesse grande jogão de bola, Juan. E a gente deseja boa sorte, né? Que a gente manda um abraço para todos os dirigentes, o presidente Quadrilheiros, o Dedé, os torcedores, o treinador Levi, todos os torcedores, o Tio Gerardo, né? Então, Juan, mandar um abraço mais uma vez para o Tio Gerardo, torcedor ardoroso do Cruzeirão da Massa, a comadre Conceição também, torcedora símbolo, e os torcedores não vão deixar o Cruzeirão, vão com certeza acompanhar nesse grande jogão de bola, nesses 2 grandes jogos de bola, né? Então na Santa Rita já tem adversário, no Melado sai o adversário, então no próximo final de semana sai lá no Melado, tá certo, Joãozinho? Então agora vamos falar da 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. A gente teve, Juan, nesse final de semana, o CRB de Boa Vista empatando em 2-2 com o Córrego das Almas, isso na categoria aspirantes, e no principal, o CRB de Boa Vista ganhou de 2-1 do Vitória do Córrego das Almas. Mandar um abraço para o meu amigo Alberto Ripardo, Relações Públicas de todas as competições que acontecem lá na Lagoa do Serrote. A gente também pede desculpas aos nossos amigos que curtem o bate-bola, algumas mensagens a gente acaba passando batido, mas na medida do possível, né, que chegar até a gente lê, é por conta da internet só oscilando. Vamos falar de Série B, a gente teve a última rodada e o Ceará Esporte Clube acabou pegando a virada no finalzinho, Juan, e houve um desdobramento nessa última rodada. Times que entraram na última rodada com chance de subir, acabaram desperdiçando, aliás, os 2, né? Estavam desperdiçando, mas a equipe do Juventude conseguiu fazer 2 gols no final e conseguiu o acesso. O Juan vai atualizar todos os jogos da última rodada da Série B do futebol brasileiro. Ponte Preta 3-0 no CRB, o Atlético Goianiense 3-0 no Guarani, o Avaí 0-0 com o Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto
perdeu de 1 a 0 para o Londrina, o Novo Horizontino 2 a 0 no Criciúma, o Sport 4 a 1 no Sampaio Corrêa, o Ceará perdeu de 3 a 1 para o Juventude, a Chapecoense 3 a 1 no Vitória, a Tombense perdeu de 1 a 0 para o Mirassol e o ABC 3 a 2 no Vila Nova. É assim, o meu amigo Zé Neto Jacques, Juan, o Raimundo Jacques está lembrando aqui, Juan, que ele faz parte da resenha esportiva. Grande jogão de bola, grande final, Juan. O Fortaleza, não, o Palmeiras de Riacho das Flores estava ganhando, rapaz, 2 a 0 e tomou o gol, um gol aos 43, o outro nos acréscimos. A Portuguesa, a Luz lá do assentamento, conseguiu o empate nela, que era bicampeão, estava atrás do tricampeonato, e nas penalidades ganhou o time da casa, o Palmeiras do Riacho das Flores. Foi num jogão de bola, Juan, bem emocionante, e o meu amigo Zé Neto está aqui parabenizando todos os dirigentes lá da competição, que foi uma grande final. E o meu amigo Albeci Ripá está falando aqui que está cortando, e realmente hoje, Albeci, hoje está complicado, Facebook não ajuda, e a internet pior ainda, mas na medida do possível a gente vai levando aqui as informações do futebol amador e também do futebol profissional. Então, a última rodada, o Juan passou a limpo, com isso o Vitória já tinha subido, o Juventude, com a vitória, foi o vice-campeão, o Criciúma já tinha garantido o seu acesso, acabou perdendo o jogo, o Atlético Goianiense foi quem subiu, então quem ficou chupando o dedo nessa rodada foi o Novo Horizontino, Mirassol, Sport e principalmente o Vila Nova. Vila Nova, 39 anos que não subia para a primeira divisão, chegou nessa rodada dependendo apenas de suas forças, pegava o Lanterninha e acabou desperdiçando a chance. E o pior, não tem coisa ruim que não possa piorar. Quem subiu foi o seu arquival, foi justamente o Atlético Goianiense. Então, farão parte da primeira divisão do próximo ano. Vitória, de volta, né? Juventude, Criciúma e a equipe do Atlético Goianiense. Então, o pessoal ali também que chegaram na última rodada sem chance, o CRB, o Guarani, o Ceará terminou com 50 pontos na 11ª colocação, Botafogo, Avaí, o Avaí, né, que passou boa parte na zona de rebaixamento, acabou se livrando no final, o Ituano, a Ponte Preta escapou, a Chapecoense escapou também, estava caindo, e o Sampaio Corrêa, rapaz, teve um momento que o Sampaio estava pegando 4 a 0, estava fora do Z4, mas se o Tombense fizesse um gol ou a equipe da Chape virasse o jogo, dava, o Sampaio Corrêa cairia, e foi o que aconteceu. Justamente a equipe da Chapecoense virou para cima do Vitória e conseguiu ficar na 2ª divisão. Então, quem vai jogar a 3ª divisão no próximo ano, juntamente com a equipe do... Então, o Sampaio Corrêa, Tombense, Londrina e a equipe do ABC, a Série B, Juan, que teve os artilheiros, e o Juan vai falar quem foram os artilheiros da Série B. Artilheiros foram o Gustavo, do Atlético Goianiense, com 14 gols. Em segundo vem o Ítalo, do Sampaio Corrêa. Engraçado que é o artilheiro, mas o time cai. O Wagner Love, do Sport. Em terceiro, o Eric, do Ceará. Em quarto, junto com o Caio Dantas, o Derek Freitas e o Léo Gamalho, ambos com 10. O Anselmo Ramon, o Luiz Fernando, o Éder e o Fernandão com 9. Lembrando, Juan, que esses foram os artilheiros. Ainda falando da Copa lá do Zé Regino, Juan, quem ganhou o segundo dos aspirantes foi o Cruzeiro de Nova Olinda. Então, no ano passado foi o Cruzeiro do Barro Preto, esse Cruzeiro de Nova Olinda, 1 a 0 em cima da equipe do Real Madrid do Pedregal. Vou mandar um abraço hoje para a Sarinha, minha aluna do 9º ano. Amanhã tem prova do ISPAES. A Sarinha com certeza está concentrada para fazer uma boa prova, e a gente deseja que todos os alunos façam uma boa prova amanhã, a prova do ISPAES. Então, Sarinha, a gente deseja, né, mais uma vez, que os alunos façam uma boa prova, e como eu falei, a Sarinha, torcedora do Mengão, torcedora do Ceará Sporting Clube e também torcedora do Real Madrid. Falar no Mengão, vamos falar de Série A, rodada de número 35, o Juan vai atualizar. Irauçuba não, Juan. Depois de Croatá, ali perto de Fortaleza, apitando, ele e o meu amigo Jair, né, são sempre solicitados e estão todos os finais de semana apitando, eles que fazem parte da liga, né? Então, o meu amigo Auri, né, que tem feito, né, muito sucesso na arbitragem, a gente deseja tanto para ele como para o Jair, né, que jogaram muita bola e agora estão se destacando na arbitragem. Um abraço e uma boa noite. A gente pede desculpa, né? Pede desculpa porque a internet, infelizmente, não ajuda. Hoje o bate-bola nós estamos fazendo na marra, Juan. Então o Juan vai falar agora de Série A, rodada de número 35.
O São Paulo 0x0 com o Cuiabá, o Internacional 1x0 no Bragantino, Fortaleza 2x2 com o Palmeiras, o América Mineiro perdeu 3x0 para o Flamengo, o Botafogo 1x1 com o Santos, o Botafogo estava vencendo até o finalzinho, deixou o Santos empatar, o Atlético Mineiro 3x0 no Grêmio, o Fluminense. Então o Juanzinho está falando da rodada de número 35 da Série A do futebol brasileiro. Depois, aliás, tem meio de semana, Juan, tem rodada cheia e depois dessas são apenas, né, mais duas, Juan. O Fluminense 2x1 no Coritiba, o Atlético Paranaense 0x0 com o Vasco e o Corinthians pegou 5x1 do Bahia. Inclusive o pai ele veio enquanto eu estava mexendo no celular, ele me mandou um áudio e nele dizia: o gato mia, voltei. Pois é, Juanzinho, então com isso o Palmeiras é líder, 63 pontos, o Flamengo também tem 63, ambos com 18 vitórias. O Palmeiras é que tem um saldo de gol, né? Tem 9 gols a mais do que a equipe do Flamengo. Então, faltam 3 rodadas para cada um. Lembrando que na próxima rodada o Flamengo joga em casa com o Galo Mineiro e o Palmeiras joga com o América Mineiro. Na rodada seguinte, o Flamengo recebe o Cuiabá e o Palmeiras recebe o Fluminense. O Fluminense já falou que nas últimas duas, com os reservas o Fluminense nas últimas 2 rodadas. Então, o Flamengo tem que, para o Flamengo ser campeão, precisa ganhar as 3, o Palmeiras empatar pelo menos uma. O Botafogo tem chance ainda, tem 62, é o terceiro. O Atlético Mineiro tem chance, é o quarto colocado, tem 60. Aliás, próximo jogo do Atlético é o Flamengo fora de casa. O Grêmio diminuiu muito a chance, mas ainda tem. É o quinto, e o Red Bull também é o sexto colocado. Esses 6 times têm chance de serem campeões ainda. Qualquer um deles pode ser campeão, mas a chance maior é do Palmeiras, que depende apenas de suas forças. Continuando, Fluminense, Atlético Paranaense, Cuiabá, São Paulo, Internacional, Fortaleza, Corinthians, Santos, Vasco, Bahia. Dentro da zona de rebaixamento tá o Cruzeiro, a equipe do Goiás, o Coxa e a equipe do América. O Coxa e o América já caíram. Nessa rodada foi o Coxa, né? O América já havia caído. Então, falta um jogo da rodada 35. A equipe do Goiás recebe a equipe do Cruzeiro. Lembrando, se o Cruzeiro ganhar esse jogo, quem volta à zona de rebaixamento é o Bahia, que nessa rodada ganhou do Corinthians de 5. Então, a próxima rodada, né? Depois dessa rodada, faltando apenas 2 e o Juan vai falar os jogos começando amanhã. Amanhã tem uma decisão em São Januário, Vasco e Corinthians. Se o Vasco ganhar, se distancia da zona de rebaixamento e complica a vida do Corinthians. Se o Corinthians ganhar, se salva. Juan, os jogos desse meio de semana. Vasco e Corinthians, Santos e Fluminense, Flamengo e Atlético Mineiro, um jogo importante para as 2 equipes. Bahia com São Paulo. Vou destacar na zona de baixo esse jogo do Vasco com o Corinthians, mas na zona, para ser campeão, esse jogo do Galo com a equipe do Flamengo, né? O Flamengo, que se ganhar, fica muito bem, mas o Palmeiras acho que não vai perder ponto nessa rodada, pois ele pega o América, lanterninha da competição. O Bahia com São Paulo, Cuiabá com o Internacional, o Palmeiras com o América Mineiro, Coritiba com o Botafogo, o Grêmio com o Goiás, o Cruzeiro com o Atlético Paranaense, o Bragantino com o Fortaleza. Essa é a rodada do meio de semana. No final de semana tem outra rodada. E no dia 6 termina a Série A do futebol brasileiro. Vamos ver quem vai ser o grande campeão. Juan, futebol europeu, Taça de Portugal. A gente teve os principais times, né? O Sport ganhou de 8-0. O Porto ganhou de 4-1. O Benfica acabou se classificando também. Ganhou o Benfica de 2-0 do Famalicão. E a equipe do Braga, 4-1, foram os principais times. Isso uma espécie, Juan, de 32 avos de final, a Copa lá de Portugal. Sempre pós-data FIFA, não tem rodada da Primeira Liga, e sim a Copa lá de Portugal. Bundesliga, Juan, tudo normal lá, né? Tudo normal. O legal é que os times se distanciam, só que o Bayern não perde. Né? Exatamente. Quando eu digo tudo normal, né? De acordo com a última rodada, né? O Leverkusen acabou ganhando. Então o Leverkusen é o líder, né? Mas seguido muito de perto, de forma perigosa, do Bayern de Munique. O Juan vai atualizar todos os jogos da rodada número 12, Juan. O Hoffenheim 1-1 com mais, o Heidenheim 0-0 com o Borro, o Frankfurt 2-1 para o Stuttgart, o Dortmund 4-2 no Mönchengladbach, o União Berlim 1-1 com o Augsburg, o Freiburg 1-1 com o Darmstadt, o Wolfsburg 2-1 no Leipzig e o Bremen perdeu de 3-0 para o Leverkusen, o Cologne perdeu de 1-0 para o Bayern. A equipe do Leipzig tem perdido muitos jogos. Lá na França, o PSG é o líder, né? Acabou ganhando o clássico.
o PSG, e o Juan vai atualizar os jogos, né? Então, lá na França, o PSG... Então, Juan, o PSG, mesmo com a reformulação, é o líder, mas a parte negativa é o Lyon, é o lanterninha, perdeu de novo, perdeu em casa para a equipe do Lille. O Juan vai atualizar todos os jogos da rodada número 13 da Ligue 1, lá na França, Juan. Lyon perdeu 2x0 para o Lille, o Rennes 3x1 no Rennes, o Lille, o Lorient perdeu de 3x2 para o Metz, o Nantes 0x0 com o Le Havre, o Montpellier perdeu de 3x1 para o Brest, o Nice 1x0 com o Toulouse, o Strasbourg 1x1 com o Marseille, o Clermont perdeu de 3x0 para o Lens e o PSG 5x2 na equipe do Mônaco. La Liga, quem reassumiu a liderança foi o Bayern de Munique, aliás, foi o Real Madrid que ganhou fora de casa e contou com o Girona, acabou de empatar o jogo. Pois é, então o Real Madrid é o líder, mesma pontuação do Girona, ganha no saldo de gol. Vão atualizar todos os jogos da La Liga, rodada de número 14, Juanzinho. O Betis 1x0 no Las Palmas, o Cádiz perdeu 3x0 para o Real Madrid, a Real Sociedade 2x1 no Sevilha, o Villarreal 3x1 no Sassuolo, o Atlético de Madrid 1x0 no Mallorca, o Getafe 2x1 no Almeria, o Valência 0x0 com o Celta de Vigo, o Real Vallecano com o Barcelona, o Alavés 3x1 no Granada. E na Série A Team, né, a gente teve o clássico lá. Ainda dá para apostar na Juventus. A Juventus, sim. Aposto sim na Juventus. A Juventus para ganhar o Cáutio, mas acabou desperdiçando, né? Teve a chance, fez 1x0, acabou deixando a Inter empatar. Foi o destaque da rodada de número 12 lá do Cáutio. Então, a equipe, rodada 13, 12 não, rodada 13, o destaque foi o clássico, mas a Juventus apenas empatou com a Inter de Milão. Vai atualizar todos os jogos da rodada de número 13 do Cáutio. A Juventus 1x1 com a Inter, a Roma 3x1 no Udinese, o Empoli perdeu de 4x3 para o Sassuolo, o Frosinone 2x1 no Genoa. Esse Sassuolo é bom, esse time faz muitos gols e toma muito gol. Quem gosta de aposta é só focar nos jogos do Sassuolo. O Frosinone 2x1 no Genoa. O Cagliari 1x1 com o Monza, o Milan 1x0 na Fiorentina, o Atalanta perdeu 2x1 para o Napoli e a Salernitana 2x1 na Lazio. Grande vitória também do Milan, né? A Premier League, o empate, né? O empate lá do Liverpool contra o City. Com isso, a vitória do Arsenal ganhou no finalzinho. O Arsenal reassumiu a liderança. O Arsenal na rodada no campeonato passado passou toda a competição. Então, a equipe do Arsenal fez igual ao Botafogo, passou o campeonato e no final entregou para a equipe do Manchester City. O Juan vai atualizar todas as rodadas de destaque, né, Juan? Lembrando, Juan, que destaque do United ganhou fora de casa, o Everton perdeu 10 pontos, rapaz, está na zona da degola. O Juan vai atualizar todos os resultados. Hoje à tarde o Fulham ganhou de 3x2, até o finalzinho estava nos acréscimos, 7 minutos de acréscimo, estava ganhando de 3x2 do Wolverhampton, Juanzinho. O Everton perdeu 3x0 para o Manchester. O Everton perdeu 3x0 para o Manchester United com um brinde a gol mais bonito do campeonato. O Tottenham perdeu 2x1 para o Aston Villa. O Brentford perdeu de 1x0 para o Arsenal. O Burnley perdeu 2x1 para o West Ham. O Luton perdeu 2x1 para o Crystal Palace. O Newcastle 4x1 no Chelsea. O Nottingham perdeu de 3x2 para o Brighton. O Nottingham perdeu 3x2 para o Brighton. O Sheffield United perdeu 3x1 para o Bournemouth. E o Manchester City 1x1 com o Liverpool. O gol do garoto do Manchester United, primeiro gol aos 2 minutos, foi Alá Arrascaeta. Quem não assistiu esse jogo, quem não teve a oportunidade de assistir esse jogo, é só lembrar do gol do Arrascaeta na Arena Castelão, 2019, 3x0 em cima do Ceará Esporte Clube. Foi realmente um golaço, candidato ao gol mais bonito da Premier League desse ano. Champions League, rodada, nesse meio de semana, jogos da terça, Juan. O Shakhtar com o Antwerp, o Milan com o Dortmund, o Barcelona com o Porto, o Feyenoord com o Atlético de Madrid, o Manchester City com o Leipzig, PSG com o Newcastle e o Young Boys com o Estrela Vermelha. Jogos da quarta-feira, Juan, grandes jogos. O destaque é justamente o jogo do Real Madrid com o Napoli. Galatasaray com o Manchester United, o Sevilla com o PSG, o Arsenal com o Lens, o Bayern com o Copenhague, o Benfica com a Inter, o Braga com o União Berlim, o Real Madrid com o Napoli e a Real Sociedade com o Red Bull Salzburg. Quinta-feira a gente tem Liga Europa, muitos jogos e também muitos jogos pela Conference League. Agora vamos falar da Copa da Liga, lá da Liga Profissional lá na Argentina. O River Plate tropeçou, o Huracan é o líder do grupo A, River Plate em segundo, Banfield em terceiro, Rosário Central o quarto. O Boca está chegando no grupo B, Juan, ganhou do líder.
Godoy Cruz em primeiro, o Racing Clube em terceiro e o Platense em quarto. O Boca está na sexta colocação, ganhou do líder ontem. O Juan vai atualizar os resultados da rodada número 14, Juanzinho. Godoy Cruz perdeu 2-1 para o Boca Juniors. O Tajeres de Córdoba 3-2 no Independente. O Atlético Tucumã perdeu 2-0 para o Huracan. O Assunção de Sarandi perdeu 2-1 para o Rosário Central. O River Plate 0-0 para o Instituto. O Vélez Sarsfield 3-1 no Collor. O Banfield 2-0 no Renas La Plata. O União Santa Fé 1-0 no Tigre. O Platense 1-0 no Sarmiento. Essa rodada número 14 será complementada no dia de hoje. Já tem bola rolando, Juan. Estudiantes contra Lanús, São Lourenço contra Central de Córdoba, Racing Clube contra o Belgrano, News Old Boys contra o Defesa e Justiça e o Barraca Central contra o Argentino Júnior. Vamos falar agora de Mundial Sub-17. Quarta de finais, Juan. A Zebrinha acabou, né, de tirar da Inglaterra. Vem aí a nova geração dos Beck, ganhou da Inglaterra numa zebraça, mas zebra tem limite. O Juan vai atualizar os jogos e os times classificados para semifinais. Mali 1-0 em Marrocos, a França 1-0 no Uzbequistão. Esse é dois times lá da África, né? Mali e Marrocos. O Brasil perdeu 3-0 para a Argentina e a Espanha perdeu de 1-0 para a... Então, Juan, lembrando que o Brasil na mesma semana pegou um baile no Sub-17, perdeu aquele jogo para a Argentina, nem jogou mal, mas acabou perdendo na terça-feira. E as semifinais, Juan, pode se repetir a final que aconteceu no profissional, Juan. Argentina, Alemanha, França e Mali. O engraçado é que... Esse jogo da Alemanha, Juan, é dia 28 também, coincide da manhã. Os dois jogos da manhã, Juan. O engraçado é que a França também pegou uma seleção africana na semifinal da Copa da seleção principal. Juanzinho, a gente teve a final lá da Copa de Santa Catarina. O primeiro jogo, o Marcílio Dias foi empatado em 1-1 com Concórdia. O jogo ontem foi em Concórdia. Quem garantiu a vaga? Então, quem conseguiu, Juan, a vaga na Copa Milionária do Brasil? Concórdia. Quer dizer, o Marcílio Dias fez 3-1 no Concórdia fora de casa. Então, o Marcílio Dias é o time classificado para a Copa Milionária do Brasil. A gente pede demais desculpas aos nossos amigos que curtem participar aqui no Facebook. Hoje a internet está pior do que nunca, tá certo? E a gente agradece também aquele que, porventura, deixa, que curte, né, o nosso programa. Lá no YouTube também, a gente tem um bom número de visualizações, a gente agradece demais. Já chegando no final do bate-bola, vamos ficar muito de olho na rodada de número 35 do futebol brasileiro, mas agora vamos falar de Mundial de Clubes, o Mundial de Clubes que começa, Juan, dia 12, o Juan vai atualizar os jogos. Então, Juan, é uma espécie de oitava de final, esse dia 12, e o dia 15, já quartas de finais, o Juan vai falar esses jogos. O Auckland... O Al-Ittihad, que é o time da casa, contra o Auckland City, o Al-Ittihad de Benzema, inclusive. E no dia 15, o Leão contra o Ural, e aí a gente tem um debate de quem que é o melhor rubro-negro, o Ural ou o Flamengo, já que o Ural ganhou do Al-Hilal na final da Copa da Champions League da Ásia lá, né? E o Flamengo não ganhou. Lembrando, Juan, que do lado do Fluminense tem 4 times. Então, 4 times do lado do Fluminense, 3 times do lado do City. Lembrando, Juan, que agora nas oitavas de finais... A equipe o Juan já falou, né? Vamos, Juan, oitava de final? A oitava de final. O Al-Ittihad vai pegar o Auckland. Né? E quem passar vai pegar o Al-Ahly. Na semifinal, nas quartas de finais. Essa fase que é a chave do Fluminense. E quem passar dos 3 aí, o Al-Ahly. Então, esse jogo, né, do dia 12 é uma espécie de oitava de final. Quem ganhar joga com o Al-Ahly uma espécie de semifinal, não, de quarta de final, e o Fluminense é semifinal no dia 18. O lado do City, Juan, não tem oitava de final. Pois é, Juanzinho, então, no lado do City não tem, só são 4 times, então é uma espécie de quarta de final. Quem, Juan? O Leão com o Urawa e quem passar pega o City. Numa mera formalidade. Então, a gente vai... Tá bom por hoje, né, Juan? Tá bom por hoje. A internet complicou o nosso trabalho. Hoje a gente vai ficar com... A gente pede até desculpa, né, Juanzinho, por conta que a internet complicou o nosso trabalho. Boa parte das mensagens não deu para a gente ler, mas a gente agradece quem veio, compartilhou. Aliás, quem veio e deixou a sua mensagem. Vamos ficar atentos na rodada da Série A do futebol brasileiro, também na Champions League. E vamos retornar, se Deus quiser, na sexta-feira, para projetar a penúltima rodada. Vamos projetar a última rodada da Série A do futebol brasileiro. E vamos ficar agora com o hino do livro.